livro Evangelho de João, capítulo 2. O tema que nós vamos pregar hoje, amados, é a alegria que Jesus traz em uma casa. E nada mais propício do que o primeiro milagre que Jesus concebeu. Então, no Evangelho de João, capítulo 2, no primeiro verso em diante, vai estar escrito assim. Você achou aí comigo? João 2. Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: E ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus, os seus discípulos, para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até a boca, ou até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E assim o fizeram, levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, entre parênteses, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, fecha parênteses, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar por mais um momento? Feche os seus olhos, por gentileza. Dirija uma oração ao Senhor. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Fala: Senhor, ilumina o meu coração agora. A tua palavra já foi lida, a tua palavra já foi revelada. Agora o que eu peço a ti, Jesus, é: ilumina o meu coração. Tira toda a distração, Senhor, do meu coração. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação. Tira, Senhor, todo o furor. Tira todo impedimento, Pai, porque a tua palavra, ela não habita num coração que não tem espaço. Então eu venho pedir, Espírito Santo de Deus, limpa o coração dos teus filhos agora, para que haja espaço para a tua palavra entrar, fazer morada, Senhor, e assim dar frutos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Glórias a Deus. Amém, meus amados? Pode se assentar, por gentileza. Agora eu queria que você, eu estou cronometrando aqui, escuta aqui, Fabiana. Você está mais perto, por isso estou te chamando. Eu estou cronometrando. Nós temos 26 minutos de palavra. Está aqui, 26 minutos. Será que você pode não sair do seu lugar? Amém? Será que você pode não beber água agora? Amém? Será que você pode não ir no banheiro se você puder? E se puder também, você pode não conversar? Posso contar com os irmãos em nome de Jesus? Porque senão você perde o melhor da festa. E o melhor da festa é a palavra do Senhor Jesus. Hinos foram cantados, nós adoramos ao Senhor, nós entregamos a nossa adoração ao Senhor. Espero que você tenha feito isso, porque cabe a cada um de nós. Agora vem o melhor, que é a palavra de Deus sobre a nossa vida. E a gente tem que ter no mínimo reverência à palavra de Deus, focar naquilo que Deus tem para nós. Amém? Aí a gente vai absorver aquilo que está preparado segundo o coração de Deus. Amém, Marisete? Amém, Mateus? Glórias a Deus. Bom, a palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele opera o primeiro milagre em João capítulo 2, só que ele inicia o verso dizendo assim, após o terceiro dia. Que dia foi esse? Jesus, no capítulo 1 de João, ele estava com alguns dos seus apóstolos. Deixa eu dizer para você, nesse período desta palavra, não estava formado os 12 apóstolos ainda. Jesus estava no começo, nem tinha o seu ministério formado ainda, no sentido de operar milagres. As pessoas nem sabiam quem era Jesus ainda, só ouviam falar do filho de Maria, que foi concebido pelo Espírito Santo. Mas aqui Jesus não era conhecido como
como milagreiro, Jesus não era conhecido como Salvador. Jesus até então era um homem, entre aspas, qualquer, como qualquer ser humano natural. Aqui, até esse momento, tinha feito a escolha de 6 apóstolos. E por que Jesus foi chamado a esta casa? Olha o versículo 1, o finalzinho do versículo 1 estava dizendo assim, ó: e estava ali quem? A mãe de Jesus. Talvez, a palavra não me diz e nem te diz, talvez Jesus foi convidado porque a sua mãe foi convidada. Talvez Jesus estava na festa porque a sua mãe estava lá. É a mesma coisa alguém fazer uma festa, convidar a mãe de alguém e o filho vai junto, meio que de tabela. Jesus estava lá não por causa de ser um ser conhecido, mas porque a mãe dele estava naquele lugar. Agora no verso 2, a palavra de Deus, ela vem nos dizer, eu quero que você acompanhe aí comigo, que Jesus e os seus discípulos foram para a boda, e agora no verso 3 está dizendo assim, ó: e faltou alguma coisa naquele lugar. O que faltou lá, meus amados? Me ajudem, por favor, o que faltou lá? Vinho. Bom, qual é a referência de vinho na Bíblia? A referência que você vai buscar e você vai entender que o vinho na Bíblia é reconhecido por sinônimo de alegria. Toda vez que a gente ouve falar sobre vinho, e a gente também remete a um cálice, e a gente remete também a uma inspiração pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus em minha vida e em sua vida causa a alegria do céu. Então toda vez que a gente ouvir falar sobre vinho, e essa é a principal ocasião, simplesmente é tratado como alegria. Então quando a gente vê no versículo 3, e faltando vinho, a gente pode já dizer que aí nessa festa, quando faltou vinho, faltava também agora alegria. Eu não sei se você se lembra, mas em alguma ocasião eu já ministrei para vocês que quando há uma festa judaica, essa festa de casamento, ela dura 7 dias. Quantos dias? 7. Imagina você que pretende se casar, se você fosse fazer uma festa com muitos convidados, e nessa festa ela tinha que durar 7 dias com comida e bebida. E não é igual ao tempo de hoje, que você leva, vou casar, vou fazer um aniversário, cada um leva o kit churras. É assim que está agora, não está? Cada um leva o kit churras, cada um paga o seu. Não, lá nesse período da época de Jesus, nesse período da época do povo judeu, a festa durava 7 dias, e quem dava o alimento, a bebida e a comida e a festa como um todo, era os noivos, ou melhor, os pais dos noivos. E chegou um determinado momento, a Bíblia não diz em qual dia da festa, quando referenciou o terceiro dia ali, talvez a gente pode entender que é o terceiro dia da festa, de 7 dias seria o terceiro que essa festa estava ocorrendo, e agora falta vinho. A pergunta que eu trago para você, igreja, e você comece a atentar aqui, é: como que a mãe de Jesus ficou sabendo que faltou vinho? Será que ela era uma convidada especial a estar lá? Será que ela era tipo, eu não sei como é que chama quem cuida de uma festa? Aqui, como? Cerimonialista? Será que a mãe de Jesus era uma figura importante nessa festa para alguém ter passado a informação que faltava vinho? Até porque não teria por que todo mundo saber de um desastre, não tinha por que todo mundo de convidados saber que alguma coisa ruim estava dando na festa. E a palavra de Deus diz que a partir deste momento começa agora uma procura para voltar a ser a festa do jeito que era. Olha o que eu disse, a partir do verso 3 de João capítulo 2, há uma procura para que essa festa volte a ser do jeito que era. Posso falar de mim e de você agora, se me permite? Sim ou não? Então tá bom. Tem vezes na nossa vida que a festa está indo muito bem, não é verdade? Tem dias na nossa vida que tem tudo, não falta nada. Tem dias na nossa vida que está tudo pleno, está tudo completo, mas de uma hora para outra pode acabar alguma coisa, sim ou não? De uma hora para outra pode sair da nossa mão. E olha, eu estou achando tão lindo que Deus está confirmando uma palavra atrás da outra. Agora é a continuação de uma palavra que foi domingo. Lembra que eu falei quando a gente tem tudo seguro nas nossas mãos e de repente alguma coisa se esvai?
Parece que quando isso acontece, o chão se abre, não é verdade? Parece que quando alguma coisa que a gente ama demais, parece que o nosso chão se abre, a gente não tem saída, a gente não tem recursos para achar, ou vontade, ou força para tentar continuar. E aí a gente vai buscar ajuda. Essa situação da falta de vinho, Natan, é exatamente o que acontece sobre a nossa vida, porque aqui quando faltou vinho na festa, alguém ficou sabendo, e esse alguém era a mãe de Jesus. Quando às vezes falta alguma coisa sobre a nossa vida, a gente corre atrás de pessoas, a gente corre atrás de quem talvez pode nos ajudar. Estou certo ou estou errado quanto a isso? Isso é a minha vida, a sua vida, é o nosso cotidiano. Isso faz parte de um ser humano. Então quando está tudo bem, a gente às vezes se esquece até de quem está do nosso lado. Quando a vida vai bem, a gente acaba ficando entre nós, a gente acaba ficando naquele conglomerado de bênçãos e acaba esquecendo quem está do nosso lado. Agora, se alguma coisa vai mal, a gente começa a pensar em quem pode nos ajudar, não é? A gente começa a pensar em quem pode abrir uma porta para um escape sobre a nossa vida. Na vida de um crente, Vanessa, devia ser diferente. Quando está tudo bem, é hora de lembrar também daqueles que nos ajudaram quando estava tudo mal. Quando está tudo bem, é hora de agradecer, a hora de colocar uma bênção na vida daquele que também nos ajudou. Isso eu estou dizendo para você porque aqui nos retrata e nos mostra perfeitamente essa história. Jesus estava na festa, diz a palavra de Deus, sim ou não? Amém. Por que não foram procurar Jesus direto? Porque talvez ali Jesus, aparentemente para aqueles homens, Francisco, não podia fazer nada, era simplesmente um convidado qualquer. Agora Maria está sabendo que não tem vinho, mas Maria sabia que Jesus estava na festa. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez dentro da sua casa, dentro do seu lar, nós estamos falando as 12 casas que Jesus entrou, talvez dentro da sua casa, dentro do seu lar, tenha alguém que seja mais forte que você em Jesus Cristo, não é verdade? Talvez tenham pessoas que te incentivam a estar mais com Jesus. Talvez tenham pessoas que falam assim: o quê? Você não vai na igreja hoje? Pode pôr a sua roupa e vem comigo. O quê? Você vai ficar em casa fazendo o quê? Vai para a igreja, vai ouvir a palavra de Deus, vai se fortalecer. Às vezes a gente quer abandonar a presença de Deus e tem alguém na nossa casa que tem mais fortalecimento que nós, fala assim: ó, quem lança a mão do arado não pode olhar para trás não, bora, não pode parar, vamos continuar. Na minha casa é assim, tem mais alguma casa que está junto comigo aqui em nome de Jesus? Não é? Então é assim que funciona. Você vê como a realidade é a mesma, seja naquela época como a nossa realidade hoje. Amados, o ser humano é fraco, nós somos fracos, e com a nossa fraqueza a gente não vai para lugar nenhum. Tem dia que você não quer nem levantar da tua cama para fazer nada. Isso é sinônimo de fraqueza, isso é sinônimo de abandono, isso é sinônimo de desamparo. Agora tem dia que a gente fala assim: hoje vai ser o dia da minha conquista, e você levanta, coloca a sua melhor roupa, já coloca um stories no Instagram, coloca uma frase lá do melhor pensador, e ó, bola para frente, vamos embora. E a hora que termina o dia fala: não é que deu certo mesmo? Disse para minha esposa esses dias, trago mais uma realidade de onde eu estava. Sabe qual é a maior fraqueza e a maior fortaleza de alguém que está numa terra estranha, que tem que trabalhar demais da conta? Não é a força do braço, não é a força da conquista, é aqui, ó. A maior fortaleza e fraqueza de um ser humano está aqui, ó, dentro do seu pensamento todos os dias, seja o dia que você levanta, seja o dia que você dorme. Eu me lembro muito bem que em algumas ocasiões eu tinha que fazer muito peso, coisa que eu não estava acostumado a fazer, e sabe o que eu colocava na minha cabeça para fazer aquilo? Eu colocava o seguinte: tem tanta gente pagando academia para fazer, levantar peso, eu ponho uma caixa de piso aqui no meu braço, subo 3 andares, estou mexendo, como é que chama essa parte aqui, quem faz academia? Estou mexendo com isso aqui, 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 acabou. E eu ia e voltava e subia, Marcos, e descia 5 vezes a escada, cansado, o corpo não aguentava mais, a cabeça estava fresca, dizendo assim: vai filho, vai fazer, porque você não precisa nem pagar para fazer academia. Então é aqui, ó, na força do pensamento, que a gente avança, ou a gente retrocede, ou a gente para. Você está entendendo em nome de Jesus? Talvez nessa festa aqui, a hora que os noivos ficaram sabendo que o vinho tinha acabado, talvez a reação dos noivos foi: meu Deus, que vergonha que nós vamos passar.
Senhor, acabou tudo, faltam 4 dias para a festa, ainda não tenho mais recurso, porque se acabasse a comida ou a bebida no meio de uma festa, era sinônimo e símbolo de vergonha para aquele casamento, para aquelas famílias que estavam se casando. Não era nem para o casal, era para a família como um todo, era para os pais, para os avós, para toda a geração. Talvez os noivos pensaram, agora acabou. Trazendo para a nossa realidade, talvez aconteça alguma coisa, ou já aconteceu alguma coisa na sua vida que você fala, agora acabou. Agora não tem mais jeito. Eu tentei até aqui, chegou aqui, eu não consigo mais, agora parou. Sabe, quando a gente coloca isso dentro do nosso coração, Marli, Leila, quando a gente coloca isso dentro do nosso pensamento, a gente não produz mais. A gente para e a gente vive aquilo que eu sempre falo aqui nesse altar, como se fosse um vivo morto. Não tem mais vontade de viver, não tem mais vontade de produzir, não tem mais vontade de avançar, de conquistar, de realizar sonhos, porque dentro do nosso pensamento a gente colocou assim, ó, acabou, não tem mais saída, não tem mais solução, cheguei até onde eu pude, agora não consigo mais. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você, que bom que você chegou nesse ponto, porque a hora que você não consegue mais, a gente tem que buscar ajuda, e a nossa ajuda vem da onde? Do céu, amém? A ajuda de um crente, ele não vem da força de quem está do nosso lado. Se tiver alguém que nos ajude, é porque Deus nos enviou. Se tiver alguém que dá o escape para nós, é porque o Espírito Santo nos mostrou quem seria. Mas a nossa ajuda, ela vem do céu. A nossa ajuda vem do Senhor. Quando a gente fala, Senhor, eu não consigo mais, estou fraco, não tenho mais o que fazer, agora o céu se movimenta ao meu e o seu favor, e as coisas voltam a acontecer, e a gente fala, meu Deus, aquela alegria que saiu, agora ela volta. Vamos entender um pouquinho esse contexto aqui? Pode colocar lá, por favor, o versículo 3 ali, João, onde você estava mesmo. Ó, e faltando vinho, a mãe de Jesus disse a quem, igreja? Me ajudem. Disse a quem? Letícia, me ajuda. Ao próprio Jesus. Agora, eu não encontrei resposta aqui, naturalmente dizendo, por que Maria disse para Jesus que acabou o vinho? Se ela nem sabia que ele fazia milagres, porque Jesus não tinha operado nenhum milagre ainda. Jesus, ele não veio à terra, ele nasceu, ele virou menino, virou moço, falando, ei, daqui a pouco eu vou realizar milagres, hein? Ó, ei, ô tecladista, daqui a pouco eu vou realizar milagres, hein? Ô mãe, daqui a pouco eu vou realizar milagres. Jesus nunca fez isso, pode procurar na Bíblia, você não vai achar. Então por que ela vai e intercede junto a Jesus, conta a Jesus? Porque Maria era fofoqueira? Não. Aí vamos ao versículo 4 agora. Disse-lhe Jesus, senhora, minha mãe, não tenho nada com esse negócio não, só sou convidado da festa. Acabou o vinho? Quem deixou acabar foi eu? Não foi eu não tenho nada a ver com isso. Só que quando Jesus dá essa resposta para Maria, amados, e eu quero que você entenda isso na tua vida, às vezes a gente busca uma resposta no Senhor, e a resposta ela vem um pouco distorcida, não porque Jesus nos dá distorcida, é porque a gente entende distorcida. Sabe aquela frase que é famosa, que o irmão, a irmã fala assim, ó, eu fui buscar em Deus, eu fui buscar resposta em Deus, estive orando para Deus. Só que essa oração e essa resposta, talvez ela nunca buscou em Deus. Sabe, porque é muito fácil, Melina, a gente falar assim, ó, Deus me moveu a realizar isso, Deus me mostrou isso, ou Deus me ensinou isso. Olha aqui, vou dar uma pausa, dá tempo. Tem alguém que sonha muito? Ergue sua mão, deixa eu ver, sonha? Há uns sonhos que a gente não entende às vezes, tem ou não tem? E a gente encontra respostas para esses sonhos? Às vezes a gente não encontra, a gente fica perdido, fala, Senhor, por que esse sonho todo maluco? E a gente às vezes tem sonho que parece que é realidade, não é? Eu de vez em quando eu sonho, eu acordo molhado de suor, parece que eu estava naquele lugar, parece que eu estava vivendo aquilo, e eu acordo até a gente poder se centralizar, que está deitado numa cama, demora um pouco, porque parece que a gente está lá naquele lugar. E a gente pede respostas para Deus, e às vezes Deus não dá resposta. E quando Deus não dá resposta, a gente inventa a resposta distorcida. O que significa isso, pastor? Que a gente tenta achar resposta na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Esses dias eu contei um sonho que eu tive com uma pessoa,
E eu acabei de contar, ele falou, mas talvez seja isso, talvez seja aquilo, talvez seja aquilo. Foi ou não foi? Mas esse talvez é muito vago, sim ou não? Esse talvez pode ser que nunca aconteça. Esse talvez pode ser um achômetro. Então, quando a gente entrega as nossas orações para Jesus, quando a gente entrega um pedido que você vai entregar na urna agora, fica atento às respostas que Deus dá. Só que também eu tenho um outro segredo para você. Somente dá para entender que foi resposta de Deus se tiver íntimo com Deus. Se não tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, intimidade com Deus, não dá para saber se foi Ele que respondeu ou não. Ah, mas eu coloquei o pedido aqui, eu fui atendido, mas será que foi Deus mesmo que atendeu? Será que foi realmente promessa do Senhor sobre a sua vida? Será que você não colocou um pedido aqui que você se moveu tanto na sua força que você mesmo conquistou? Sem Deus estar no negócio? Então tudo isso a gente só consegue discernir com a presença do Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida. Meu amado, eu quero dizer para você que você seja cheio da presença do Espírito Santo. Só assim você vai conseguir definir e discernir as coisas do céu. Entende? E parar de uma vez por todas de falar assim, foi Deus que mandou, foi Deus que me revelou, eu busquei em Deus e Deus me deu a resposta. A gente tem que entender que Deus, Ele não precisa se defender, mas o dia do juízo final, a gente vai prestar conta de tudo a Deus. Então, cuidado quando você coloca o nome de Deus na frente. É muito mais fácil você encarar o desafio e falar, foi eu decidi, eu quero, eu vou, eu faço, do que colocar o nome de Deus na frente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Agora Jesus fala assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso ainda, não chegou a minha hora. Mas, lembram da pregação de domingo? Você lembra, Rafael? Que eu falei que a gente precisa sim comover o coração de Deus? Lembram disso, quem estava aqui? Nessa preparação dessa mensagem de segunda para cá, eu lembrei dessa realidade que foi pregada no domingo, porque aqui eu creio que o coração de Jesus foi comovido pela situação da festa, foi comovido pelo pedido da mãe. Não era o tempo dele ainda, mas a pergunta que eu te faço, ele realizou o milagre, sim ou não? Mas ele disse que não era o tempo dele, então por que ele realizou? Porque nesse interpério, nesse meio tempo, de ele falar que não era o tempo dele e realizar o milagre, talvez o coração dele foi comovido, entende? Então agora eu te mostro mais uma certeza do domingo passado, que a gente tem que mover o coração de Deus mesmo, tem que tentar comover o coração de Deus mesmo. E aí no verso 5 ele diz assim, continua lá comigo, a palavra de Deus diz assim, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Meus amados, tem muitas pessoas que vão ler a palavra de Deus e falam assim, que a palavra de Deus ela não está num tempo cronológico. A palavra de Deus, ela não define tempo de um versículo para um tempo de outro versículo. Eu não sei se você sabia que do último livro do Antigo Testamento, Malaquias, é isso? Confirma para mim quem lê a Bíblia aí. É Malaquias, o último livro do Antigo Testamento? Misericórdia. Ao primeiro livro do Novo Testamento, qual é? Mateus? Confirma para mim? Esse vocês sabem, né? Então, nesse intervalo de uma escrita de Malaquias para Mateus, demorou 400 anos. 400 anos Deus ficou em silêncio nesse período. Então a gente entende que às vezes a Bíblia ela não está em ordem de tempo cronológica. Por quê? Olha cá, do verso 4 até o verso 5, talvez, Francisco, eu estou dizendo talvez, teve uma conversa entre Jesus e Maria que não foi relatada aqui na Bíblia. Talvez. Se teve ou não teve, não é o que importa para nós. Porque no final do verso 4, volta lá para mim por gentileza, para você entender claramente. Jesus diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Interrompeu a conversa, sim ou não? Agora no início do verso 5, coloca lá, sua mãe diz assim aos serventes. Então talvez nesse meio de tempo desses dois versículos, teve uma conversa entre os dois. Um pedido maior de Maria, uma súplica de Maria para Jesus, eu não sei. Mas Maria, se a gente ler pela ordem cronológica agora, João e Andréia, a gente vai entender que Maria passou por cima da decisão de Jesus, sim ou não? Porque a gente não está vendo que Jesus falou assim, tá bom mãe, eu faço, ou tá bom mulher, eu faço. Mas Maria agora fala aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Por que eu estou dizendo isso, meu amado? Por que eu dei essa deixa para vocês? Quantas vezes a gente ora para Deus pedindo a mesma coisa? Talvez você fale assim, Senhor, eu preciso que a minha casa tenha provisão. Aí você para e você não ora mais para isso.
Aí no próximo culto você fala: Senhor, eu preciso que o meu trabalho seja mais garantido. No outro culto você tal. Só que você nem recebeu a primeira bênção ainda. Está faltando provisão na sua casa, já está num outro pedido. Quantas vezes a gente insiste para Deus no mesmo pedido até ser atendido? Entende o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Agora aqui, Maria fala assim: fazei tudo quanto ele vos disser. O pedido foi feito. Maria solicitou a Jesus, não que fizesse algo pela festa, mas colocou o problema diante dele. E ele, segundo o coração que tinha, vai agora fazer algo extraordinário. Meu amado, tudo isso que eu estou dizendo para você, e eu fiz a pergunta: quem quer ter uma casa com a alegria de Jesus dentro dela? Eu quero, você também quer, em nome de Jesus? Quanto você já pediu isso para Deus? Nas suas orações, quanto você falou: Senhor, derrama na minha casa alegria? Talvez você nunca fez isso na sua vida. Talvez você pediu sim para a sua casa, para que a sua casa nunca fosse roubada. Talvez você pediu sim em oração para Deus, que a sua casa nunca pegasse fogo, que a sua casa jamais faltasse provisão, que a sua casa... Mas você nunca pediu que a alegria estivesse presente na sua casa. Mas é fácil, quem que está ali? A Vera? Vera, é fácil ter alegria quando a nossa casa, a gente abre a despensa, está faltando muita coisa? Não é fácil. É fácil a gente ter alegria quando as contas de luz ou de água já estão em 3 e 4 acumuladas, a gente não consegue pagar mais? É fácil ter alegria quando a gente não tem móveis que a gente deseja dentro da nossa casa? É fácil ter alegria quando meu marido está nas drogas, quando meu filho está na bebida? É fácil ter alegria quando tem muito palavrão dentro de casa? É fácil estar na alegria quando um filho não sai do celular por nada, nem para comer, não sai da frente da televisão, não tem relacionamento dentro de casa? Claro que não. É muito difícil ter alegria quando falta alguma dessas coisas. Meu amado, mas o que cabe a cada um de nós fazer? Buscarmos. Se a gente não buscar, quem é que vai buscar por nós? A pastora Milena disse assim, se nós não louvarmos, se nós não adorarmos, quem é que irá fazer isso? A palavra de Deus diz que as pedras clamarão no nosso lugar. Então, se você não orar, ninguém vai orar por você. Sabe o que é fácil? Pedir oração, mas você mesmo não clama, você mesmo não pede, e aí nada transforma, nada acontece. Olha aqui, Jesus chegou na intervenção porque chegou até o ouvido de Jesus. Será que a sua oração para que a sua casa seja alegre, feliz, e você talvez pare de falar assim, eu não quero mais estar na minha casa, eu não tenho prazer de estar na minha casa, eu não vejo a hora de sair da minha casa? Tem um monte de crente que fala isso. Tem um monte de crente que fala assim, eu não vejo a hora de ir embora, eu não vejo a hora disso, eu não vejo a hora daquilo, a minha casa é um caos, a minha casa é um terror, nada que está lá presta. Tem gente que fala isso. Em vez de falar isso, será que a gente não pode mudar o nosso discurso? Será que a gente não pode agora entregar aos pés de Jesus? Amados, a garantia que eu dou aqui em João 2 é que Ele atende. Ele atende em nome de Jesus. Se a gente está precisando, necessitado de alguma coisa, Jesus, Ele vai atender os nossos pedidos. E a gente não está fazendo o nosso Jesus um Jesus de troca. A gente não está fazendo um Jesus, quando eu preciso, Ele faz. Jesus entende o nosso coração. Ele sabe quando a gente realmente precisa e quando a gente faz charminho. Agora, se está faltando... Hoje o tema é alegria. Se está faltando alegria na sua casa, peça em nome de Jesus. Posso pedir um favorzão para você? Posso ou não? Pede para quem está do seu lado, fala assim para ele, pede para Jesus. Minha alegria é comprar uma Airfry Ninja. Fui longe agora, né? Vocês sabem que é Ninja? Não sabe, né, Natan? Aqui, que você não sabe. Ninja é a marca que você compra sempre lá para sua casa, os seus eletrodomésticos. É os mais caros que existem, Natan. A minha alegria é ter na minha casa uma televisão de 75 polegadas, Aí você vai, luta, e a hora que você conquista, que alegria ver aquela caixa gigantesca entrando pela sala, e aí você instala lá na sua sala, a sua sala é menor do que a televisão, mesmo assim você quer uma televisão gigantesca lá, não tem onde pôr sofá, mas a televisão está lá, e aí quando a gente conquista, passou essa alegria. Agora a gente busca outra alegria. Qual é a outra alegria? A minha alegria é quando eu receber o 13º. É ir lá no mercado e fazer uma compra de R$1.000. E fala que não é gostoso. Fala que não é gostoso você ir no mercado comprar R$1.000 de mercadoria, não é?
é Nutella que vem, não é, Francisco? É sucrilhos Kellogg's que vem, é barrinha de cereal que vem. Café tá caro, né? Ei, escuta aqui. Alegria, João, recebe aí, João, é ter minha casa com os móveis planejados. Você viu, Amori? Quanta glória. Quando eu falo que a alegria tem que ser em Jesus, todo mundo fica em silêncio, Amori. Foi só falar móveis planejados, soltou rajada de glória aí. Só faltava, vamos fazer aviãozinho. Aí eu acabava a pregação aqui e ia embora. Amados, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quase ninguém conhece a minha casa aqui. E que bom, nem quero que vocês conheçam. Porque a nossa casa nunca foi casa de uma família normal. A nossa casa sempre foi casa de pastor e pastora. Tudo revirado, a gente não tem tempo para nada, então vai ficando. Aí eu fui viajar, 45 dias fora, minha esposa transformou a minha casa. Eu não tinha sala, ela fez uma sala. Porque tinha um monte de móveis de escritório na sala, que eu trabalhava lá, ela fez a sala. Ela fez agora a casa se tornar casa de gente, normal. Ela com meu filho pintou a casa, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Pintaram a casa, colocaram cortina, colocaram sofá, colocaram isso, colocaram aquilo. Amados, é lindo de ver. Quando eu cheguei, só faltou eu beijá-la muito, e eu fiz isso. Mas a alegria é passageira, está lá, está tudo lindo lá. Mas se porventura Deus me recolhesse hoje ou a ela, essas coisas ficariam lá para alguém, talvez para os filhos. Mas isso é passageiro, amado. Sabe que eu trocaria tudo por uma casa linda, muito arrumada, de móveis lindos, com carro novo na garagem, com casa limpa, cheirando gostoso? Eu trocaria tudo pela alegria permanente de Jesus dentro do meu lar. E você tem que pensar dessa forma também. Sabe que a alegria permanente de Jesus é esses 7 dias da festa permanecer não faltando nada. E quando a gente fala não faltar nada, essa alegria ela não pode ser passageira por uma conquista. Conquistei, agora eu vou para outra luta, perco a alegria. Não! A alegria de Jesus tem que ser permanente, sabe? Como eu vou falar para você uma coisa aqui, ó. Como é gostoso a gente ver, por exemplo, pessoas postando em stories, ou pessoas postando nas suas redes sociais, algo que Jesus fez, algo que Jesus transformou, uma palavra de Deus para a vida de alguém, uma frase que seja de Jesus na vida da pessoa. Enfim, como é gostoso a gente ver isso. A gente pede, a gente clama, Gabriel, a gente clama na mídia social para os irmãos compartilharem alguma informação da igreja. É 2 ou 3 que fazem isso, são poucos. Mas numa conquista, numa viagem, numa comida bem boa, algo que é extraordinário para que os outros também achem bonito, a gente posta. E não tem nada de errado nisso, eu também faço isso. Mas vamos colocar mais de Jesus, mais pitada de Jesus dentro do nosso dia, dentro da nossa casa, porque o milagre está em nós. Você crê nisso em nome de Jesus? O milagre está em nós, começa de nós. Os nossos vizinhos têm que entender que há alguma coisa diferente naquele lugar. Os nossos vizinhos da esquerda e da direita têm que entender que a nossa casa é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Amados, e não há problema nisso, porque a gente é de Deus. Tem gente de Deus aqui em nome de Jesus? É isso, é só isso, não tem mais nada. Olha aqui o término dessa história, vai lá para o versículo 6. Maria fala: faça o que ele lhes pedir. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, ou seja, eram talhas grandes, cabia uma boa quantidade de líquido dentro. Até porque era para a purificação dos judeus. Purificação era limpeza, eles se lavavam quando chegava na festa, mãos, pés e rostos. Então a água que estava naquelas talhas eram sujas, tinham que ser tiradas. A Bíblia não fala se essas águas foram tiradas ou se foi essas águas que foram transformadas em vinho. A Bíblia não relata isso. Mas Jesus agora fala assim, olha, com o coração comovido: enchei de água essas talhas. E obedeceram a ordem de Jesus. Mais uma coisa eu te digo aqui, minha esposa, a pastora, disse que eu tenho mais 5 minutinhos, e eu vou dizer para você, quando a ordem de Jesus foi encher as talhas de água, eles obedeceram sim ou não, Rafael? Obedeceram. Então a minha pergunta para você também nessa noite: quando Jesus te ordena alguma coisa, você obedece? Se você não obedece, você está indo de contramão àquilo que Ele quer.
Se você está indo em contramão aquilo que Ele quer, você não pode pedir para Deus que haja o que você deseja na sua casa, na sua vida. Você está indo de contramão, Deus está falando assim, ó, vá para a esquerda, faça isso que você vai ter sucesso. Você vai para a direita, você quebra a cabeça e você quer que Deus esteja com você, se a ordem é para a esquerda. Entende isso em nome de Jesus? Olha aqui, ó. Esses servos nem conheciam Jesus, talvez os servos nem conhecessem Maria, mas foi a ordem assim, ó, faça o que Ele manda. E quando Jesus fala encher essas talhas de água, a Bíblia diz que eles encheram e encheram até em cima. Olha o verso 8. Agora Jesus diz, tirai agora e levai ao mestre-sala. Obedeceram de novo, sim ou não? Obedeceram. Eu vou pedir para que você só cutuque o seu irmão e pergunte assim, o que precisa para você obedecer Jesus? Ai, que pergunta difícil, né? Pastor, como é que eu obedeço Jesus? Quando eu ouço o que Ele quer. E como que eu ouço o que Ele quer? Quando eu tenho intimidade com Ele. Se eu não tenho intimidade com Ele, eu não ouço o que Ele quer e eu não consigo obedecer. Simples assim. 1 mais 1 é igual a 2, com mais 1 é igual a 3. Ponto. Eu só consigo obedecer quando eu tenho intimidade com Ele. Se eu não tenho intimidade com Ele, eu não consigo obedecer porque eu não ouço a sua voz. Olha que simples, Ellen. Não tem muita dificuldade nisso. Só que esses servos obedeceram a Jesus. A Bíblia não fala por quê, a Bíblia não fala se eles conheciam Maria, só obedeceram a ordem de Jesus. E levaram agora ao mestre-sala. Quem era o mestre-sala? O que você falou lá, como é o nome da pessoa? O cerimonialista da festa, ele cuidava de tudo. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, porque ele não sabia de onde vinha, né? Os serventes sim, sabiam porque eles tiraram a água, chamou agora o dono da festa. Amados, essa representação de João 2,9, o dono da festa sou eu e é você. Quem já fez festa de aniversário, quem já fez festa de casamento, quem já fez festa de bodas de alguma coisa, que antes da festa ficou nervoso para que tudo daria certo. Não é assim? Meu Deus, será que vai dar? Será? Cadê a véia? Cadê? A gente fica assim, né? Pensando nos detalhes. Agora imagina o noivo, a hora que soube que faltou vinho. É aquilo que eu falei para vocês, acabou tudo. Não tem mais alegria, não tem mais festa, talvez o casamento não vai mais dar certo. Nós vamos ser uma vergonha para esta nação. Porque casamento sem vinho e sem comida era uma vergonha quando acabasse no meio. Jesus estava lá, interviu, chamou o mestre-sala, o esposo agora, para tentar entender o que aconteceu. Vamos lá no verso 10. Verso 10. Verso 10. Isso. Eu ia gritar, João, para ver se estava acordado. Ainda bem que você está. E aí disse-lhe, o mestre-sala lá, o cerimonialista, disse para ele, sem entender nada, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o vinho mais inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Pergunta, Mauri, me ajude, por favor. Será que o dono da festa, o noivo, entendeu alguma coisa? Entendeu foi nada. Ele estava com o coração desesperado porque o vinho tinha acabado. Agora vem o mestre-sala fala assim, mas espera um pouquinho. Você deixou o melhor vinho por último, colocou o pior vinho primeiro e guardou o melhor vinho. Ele já não entendeu nada. Meu amado, deixa eu garantir uma coisa para você. Quando você ora para Jesus, quando você convida Jesus para estar na festa, quando você convida Jesus para estar na tua casa, a sua vida não vai ser mais a mesma e muita coisa que vai acontecer, nem você vai entender. Nem você vai entender. Fala, Senhor, como é que pode isso? Eu estava esperando isso, o Senhor fez 3 vezes mais. Senhor, eu estava esperando isso e aconteceu algo extraordinário. Mas por quê? Eu não sou merecedor. Sabe por quê? Porque você convidou Jesus a fazer parte da festa. Você convidou a Jesus a fazer parte da tua casa. Agora eu vou encerrar a mensagem dizendo para você o seguinte, que num coração de um crente, num coração de um filho de Deus, não há lugar para 2 senhores. E eu vou repetir, no coração de um filho de Deus não há lugar para 2 senhores. Ou é Jesus ou não é Jesus. Ou é Jesus ou é o filho das trevas. Não tem como a gente dividir o nosso coração. Seria a mesma coisa que no tempo de hoje eu ter 2 mulheres. Não existe possibilidade, a lei não me permite e nada, não, para mim também não seria bom. Porque não tem como dividir 2 amores.
A palavra de Deus diz que não tem como servir a dois senhores, não tem como estar no muro, é melhor que seja frio ou seja quente. Não é bom ser morno, porque morno Jesus vai vomitar da boca, diz a palavra de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Qual é o Deus que você tem dado prioridade? Quais são as escolhas, quais são as buscas que você tem feito na sua vida que são prioridades para você? Meu amado, eu não sei o que você tem colocado na sua casa, mas deixa eu te garantir uma coisa, às vezes, uma coisinha que foi consagrado para um demônio, uma coisinha que foi consagrado para entidades, uma coisinha que foi consagrada para potestades, e você nem sabe, mas você tem uma brecha na sua vida, aquela coisinha vai fazer estrago na tua casa. E a gente não sabe porque que nosso casamento não dá certo, a gente não sabe porque que a alegria não vem dentro de casa, a gente não sabe porque que a tristeza tomou conta, a gente não sabe porque agora virou um caos a nossa casa, porque às vezes uma portinha pequena que você abriu, de uma coisinha que parecia não ser nada, acabou se tornando tudo, porque a Bíblia nos diz que não é de grandes aberturas que o diabo toma conta, são de brechinhas, são de oportunidades pequenas. Estava conversando com uma pessoa agora, vocês vão louvar? Pode subir então. Estava conversando com uma pessoa agora, recentemente. E ele estava falando que ele comprou para os 2 filhinhos dele, 2 filhinhos pequenos, o YouTube Kids. Você sabe o que é isso? O YouTube agora tem um monte de divisão. YouTube Music, YouTube Kids e um monte de divisão. Porque ele achou que o YouTube Kids não teria nenhum problema para uma criança pequena ficar assistindo. E ele deixava os filhos horas no celular. E de repente ele estava na casa dele, sem fazer nada, ele estava vendo o filho assistir um desenhinho no celular, sem fone, com um áudio, né, fácil dele ouvir, e ele começou a ouvir coisas que não tinha nada a ver com a realidade comum de uma criança ou de uma família. E ele pega o celular da mão do menino e começa agora a ver aquilo que estava sendo passado. Era um desenhinho de 3 porquinhos. 3 porquinhos em forma de desenho, coisa inocente, sim ou não? Mas sabe qual era a história daqueles porquinhos? E ele me contando isso, a história dos 3 porquinhos era 3 filhos de porca e porco separados, a mãe e o pai não moravam na mesma casa, eles moravam com a mãe, e a mãe ficava jogando os porquinhos contra o porco pai. E aí o desenho era isso, mas numa forma de desenho inocente, e a criança dando risada, assistindo. Amados, a mensagem subliminar que a gente leva para dentro da nossa casa sem saber, ela tem um perigo muito forte. Por que eu estou encerrando nessa parte aqui agora para vocês? Nessa festa, tinha só gente de Deus ali? Tinha só alguém que estava sempre ligado com Jesus? Talvez não, talvez tinham gente do mundo ali. Mas quando Jesus chegou, a luz de Jesus cobriu a luz das trevas. O que eu quero dizer para você? Que na tua casa a luz de Jesus tem que ser muito, mas muito mais forte que a luz das trevas. Porque senão a sua família não vai subsistir, senão a sua família não vai progredir. E é por isso que no tempo de hoje, Leila, Vera, João, André, qualquer um que está me ouvindo aqui, a gente está vendo cada dia mais famílias fracas, famílias se divorciando por nada, famílias tristes dentro do lar, mesmo com tudo, parece que está faltando tudo. É por isso, porque as brechas estão sendo colocadas, implantadas dentro da nossa casa. Você acha mesmo que uma coisinha simples de um bruxinho, um desenhinho bonito, você acha mesmo que um filme de matança, você acha mesmo que um filme de terror não faz efeito na tua vida? Então continua para você ver, depois você vem me contar. E é por isso que muita gente está fraca, porque não consegue mais se alimentar de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quando a gente está vendo o vídeo aqui no celular, a gente dá risada com coisa de bobagem, não dá? Um monte de piadinhas, é gostoso, maravilhoso, a gente se sente bem. Quando vem um vídeo de Jesus de 3 minutos, a gente passa despercebido, porque não quer ter tempo para ver 3 minutos uma palavra de Deus.